Olá, gente, muito bom dia, estamos começando mais uma edição do Programa do Automóvel, mais uma vez aqui dentro do Auto Shopping Itapuã. Vocês estão vendo imagens aí, esse aqui é simplesmente o maior shopping de automóveis seminovos do Norte e Nordeste. Aqui, por enquanto, você tem 33 lojas de veículos seminovos e mais umas 40 empresas, todas voltadas ao mundo automotivo, como empresas de documentação, despachante, vistoria cautelar, consórcio, tem tudo que você precisa, oficinas, lava-jatos, dentro desse complexo aqui, que vai sofrer ampliações, então vai aumentar de 33 para pelo menos 50, 60 lojas de seminovos e outros serviços, até academia vai ter aqui dentro do Auto Shop Itapuã. Então, eu desde já agradeço mais uma vez a seu Jaime do Amor, Dona Socorro e, claro, a Daniela Pérez por estar cedendo esse espaço e estar sempre em parceria com o Programa do Automóvel, contribuindo com as informações para o mundo automotivo. No programa de hoje nós vamos falar de publicidade, propaganda, redes sociais, novidades digitais e você aí que trabalha no ramo automotivo, tem loja de carros seminovos, novos, autopeças, autoescolas, enfim, está na área automotiva principalmente. Como é que está a comunicação da sua empresa? Você está atualizado? Estou trazendo dois profissionais da mais alta qualidade para tentar ajudar vocês e falar como é que está esse segmento da mídia online e a mídia offline. Aqui ao meu lado, Leonardo Saad, o homem que comanda a Soma Publicidade, uma das maiores empresas de propaganda e publicidade da Bahia e que hoje já está atingindo o Brasil, fazendo principalmente grandes feirões, grandes ações como o Combate das Marcas, que com certeza você já viu e já foi e já comprou carro num desses eventos aqui na Bahia, aqui em Salvador, e já partiu para outras cidades do Nordeste, já pegando o Brasil, e também atende grandes concessionárias, montadoras aqui no Auto Shop Itapuã. Não vou falar mais não, ele vai falar já se apresentar. E o meu amigo Robson Santos, que é um cara profissional na área de gestão em redes sociais, automação, inteligência artificial, tudo isso atendendo a você, a sua empresa e dando lucratividade. Mas ninguém melhor do que eles para se apresentar. Léo, meu querido, muito obrigado mais uma vez por ter colado nas minhas loucuras aqui. Obrigado pela parceria, obrigado por estar participando desse programa. Se apresenta aí, apresenta a Soma, o que é que você faz aí para a turma? Jogue duro. Ô Ricardo, eu que agradeço você me convidar. Para mim é uma honra estar do seu lado, uma pessoa que eu considero como referência nesse setor que a gente vive no dia a dia, que é o automotivo. E conhecendo aqui Robson, eu acho que Vira um novo. Mas essa turma agora está chegando com muito conhecimento para ensinar a gente, das novidades que estão acontecendo. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória rapidamente, a Soma está completando agora esse ano de 2025 15 anos no mercado. 15 anos, cara. Eu tenho mais um pouco de tempo, eu já tenho 25 anos e tive a sorte de iniciar minha carreira enquanto publicitário como atendimento numa agência que eu tenho um carinho. Ela não está mais nativa hoje, mas o dono dela, que é Bonfim, foi um grande professor que eu tive. Sim, lembro de Bonfim. Bonfim. E me proporcionou conhecer esse universo de carro, meu primeiro cliente foi a Frutos Dias, concessionária Chevrolet. Frutos, aquele abraço aí. Seu Frutos foi meu cliente, Seu Frutos foi também meu parceiro, meu sócio, e eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por ele. E foi na Frutos Dias que eu experimentei esse negócio de trabalhar no varejo automotivo. Foi que picado, me encantou. Fui picado, rapaz, fui. Me ausentei ao longo desse tempo aí, 2 anos, onde eu fui trabalhar numa outra empresa e fui atender também varejo, Salvador Shopping, mas também a Coelba. Mas logo eu voltei para essa área e aí já abrindo o meu negócio, a Soma. Sim. E a Soma vem assim trilhando um caminho que eu não imaginava, Ricardo, não esperava que ia tão longe, não esperava estar atuando hoje a gente atua em 10 estados. Imagina, Chegamos este ano em São Paulo,
Quer dizer, furamos essa bolha, né? E de chegar em São Paulo, uma agência nordestina, não é fácil. Né? Verdade. Então isso para mim é um dos grandes reconhecimentos. Eu sou Mas você muito chegou grato. Com números, você chegou com know-how, né, velho? Cheguei, né, com case, né, com histórico, né, com os feedbacks dos nossos próprios clientes. Um deles é o Auto Shop, que está com a gente desde 2018, né? Então a gente está há 7 anos como agência do Auto Shop. Sim. A agência que ficou mais tempo. Mais tempo. Aqui está há mais tempo aqui. Ficou não, porque a gente continua. Né? Está há mais tempo aqui no Auto Shop. Então isso mostra o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade com a entrega, né? E consequentemente a empresa cresceu, eu precisei replicar os Léos nessa empresa. Sim. Né? E aí foi muito importante também a aplicação da nossa cultura. O nosso DNA é gerar resultado, buscar o resultado dos nossos clientes, mesmo que para isso seja algo que não esteja no nosso escopo, a gente vai entregar. E a Soma está atualizada, né? Quando eu falo atualizada, estou falando da mídia online e offline, porque quando você começou na sua carreira, e mesmo quando você começou a Soma, a mídia era basicamente offline. E se você não se atualizar, não acompanhar o segmento natural, você fica para trás, né? Exatamente. A Soma é uma agência full service, isso é uma agência 360 que faz tudo, né? Desde as ações de venda, onde nela estão estratégias tanto online quanto offline, as ativações, né? As ações promocionais, entra até na área de CRM, né? Auxiliando os nossos clientes a conseguir vender mais para os leads que eles recebem, que na sua grande maioria gerados pela própria Soma. Então a gente tem um time hoje muito diversificado, que envolve até dentro dele programador para fazer integrações, né? Para as campanhas os leads não ficarem soltos, né? Então a gente está evoluindo junto com o que o próprio mercado vem pedindo, né? Não é à toa que assim, o período da pandemia, que foi muito tenso para todo empresário, eu assumi um compromisso com o time logo quando começou de não demitir ninguém. Se a gente for afundar, a gente vai afundar junto, mas a gente não vai demitir ninguém. Então isso muita coragem, muito respeito às pessoas, muita coragem. Essa coragem, esse compromisso que eu assumi me tirou algumas noites de sono. Imagino, cara. Todos os dias era fazendo conta, porque eu precisei renegociar com todos os clientes, né? Como conseguir honrar aquilo que eu assumi. E a incerteza, Léo? Você não sabia quando ia acabar aquele negócio. Demais, né? Quando começou, a gente não sabia que ia durar tanto tempo, né? E que seria um negócio tão severo quanto foi. Sim. Mas o Papai do Céu foi muito bom com a gente. Foi um período que a gente cresceu muito, Ricardo. Crescemos muito pelo digital, porque a gente estava preparado, né? Sim. Nós estávamos preparados para um home office, mesmo sem saber, porque desde a Soma já nasceu explorando a nuvem. Apesar de a gente ter o sistema era na nuvem, sempre foi na nuvem. A gente ter um backup físico com servidor, mas tudo foi nuvem também. Eu sempre tive um desejo de acessar tudo que eu precisava fora dela. Sim. Então a gente acabou se preparando para algo que a gente não imaginava que ia acontecer. Então quando a gente precisou ir cada um para suas casas, a gente estava preparado, porque tudo que a gente necessitava no nosso dia a dia já estava na nuvem. Todo mundo já acessava, mesmo estando fisicamente no escritório. Perfeito. Então isso foi fluido para a gente. Obviamente que vieram outros desafios, né? E a gente acabou crescendo muito nesse período. Foi quando a gente começou, inclusive, a ter a necessidade de sair mais, buscar outros mercados. Sim. Porque como a gente se especializou numa agência do setor automotivo, e a gente tem um compromisso de não atender mais de uma concessionária da mesma marca na mesma praça, de não atender outro shopping na mesma praça, apesar de ter tido o convite, né? A gente já estava no Auto Shop Itapuã, quando um outro shopping veio inaugurar, nos convidou. Eu nem fui para a reunião. Eu disse, olha, nós atendemos o Auto Shop, e essa é uma filosofia nossa. Sim. A gente acredita que não dá para sentar na mesma mesa de concorrentes para poder buscar entregar o melhor,
já que a gente também tem acesso à estratégia do outro feito por a gente mesmo. Então a gente acha que isso não cabe. Então eu precisei sair, né? E foi assim que a gente foi indo. Abrir mão de dinheiro, abrir mão de cliente, né? Abrir mão de duro. Até hoje eu abro, mas eu não foco no que eu estou perdendo, eu foco no que eu estou ganhando. Né? Sim. O que é que eu ganho? Eu ganho confiabilidade com os nossos clientes, o respeito. Eles sabem com quem está lidando, né? Então a gente tem uma taxa de cancelamento de contrato baixíssima, graças a Deus, né? Perfeito. Temos uma taxa muito baixa. E isso fez com que a gente fosse avançar para Aracaju, primeiramente, né? Onde a gente atende o maior grupo do setor automotivo lá, que é o Grupo Saman, desde 2016. Né? Ano que vem a gente vai completar 10 anos atendendo o Grupo Saman. A gente depois foi furando, aí chegamos em Maceió, Recife, e aí foi, né? Amapá, Roraima, Belo Horizonte, São Paulo, Goiás. Então foi tudo uma cadeia assim... seria de uma prepotência muito grande minha dizer, olha, estava tudo no meu plano de ação. Não estava. Foi acontecendo. Não estava. Meu plano de ação era pagar a turma. Eu preciso pagar a turma e não desligar ninguém. Isso naquela época da pandemia. Mas as coisas foram acontecendo, eu acredito muito pela consequência do nosso empenho, da nossa entrega, da nossa dedicação e, obviamente, do resultado que a gente gera para aqueles nossos clientes. E aí a gente foi crescendo, né? E chegamos aqui agora com quase 30 pessoas no nosso time, 26, 27 pessoas. É muita gente, atendendo 10, operando em 10 estados. Do ano passado para cá, né, nós somos os idealizadores do Combate das Marcas, que, para quem não conhece, é um grande feirão automotivo, né, que ele, agora em setembro, chegou na 30ª edição em Salvador. A gente entendeu que o combate era muito grande para ficar só aqui. Sim. A gente entendeu que o combate é diferente, né? E por isso que ele gera resultados diferentes. E aí a gente começou a levar para outras praças. Então, assim, o mais natural era Aracaju, porque a gente já estava lá, a operação lá, conhecendo todo mundo do mercado de lá. Então, começamos a executar em Aracaju no ano passado. Este ano, daqui a pouquinho, agora em meado de novembro, de 14 a 16 de novembro, a gente vai para Fortaleza. A gente executa a primeira edição em Fortaleza. Em dezembro a gente está em Aracaju. Interessante, a gente vai para Fortaleza com lotado espaço, ficando 2 concessionárias de fora porque chegaram depois. Isso é bom demais. Não teve espaço. A primeira edição lá, tá? A gente vai para a quarta edição de Aracaju, a segunda neste ano, em dezembro. Lotado. Não tem mais, com 24 concessionárias, não tem mais onde colocar. Bom demais, né? bom demais. Então, para mim, isso é o maior reconhecimento, sim, né? Sim. Aí, batendo em nossa porta, algumas financeiras querendo ter o evento todo para ela, coisa que a gente há muitos anos não abre essa possibilidade. Estamos começando a pensar em voltar, mas com um novo modelo de operação da financeira lá dentro, para que seja também relevante para o concessionário, não apenas para o realizador do evento. Né? Então, assim, muitas perspectivas positivas, né? Um crescimento aí que eu estou projetando aí para os próximos 2 anos muito grande, muito por conta do posicionamento do Combate das Marcas, porque tem uma coisa interessante, que um concorrente meu, um parceiro de mercado, me disse uma coisa que eu não tinha noção. Quando a gente estava discutindo sobre os desafios do mercado, né, as dificuldades da sazonalidade do nosso mercado, e eu comecei a dar a minha opinião também, me colocando como vítima disso. Ele olhou para mim e falou: Léo, você é diferente. Eu falei: pô, por que eu sou diferente, velho? Porque você gera demanda. Como assim você gera demanda? Você faz suas coisas, velho. Você inventa, você tem lá o seu combate, aí depois você inventa o desafio das concessionárias na Avenida Tal, depois você inventa um duelo de gigantes em Aracaju, e você começa a fazer suas coisas. E você gera demanda para a própria agência. Cara, foi aquilo ali que caiu a ficha. Então, assim, se eu escalo o Combate das Marcas, o Combate das Marcas passa a ter 9, 10, 15 edições no ano, em 5, 6 estados, eu impulsiono a agência sem precisar atrair nenhum cliente novo. Olha que negócio legal, né?
Então, você é cliente do seu cliente? Exatamente. Quando eu faço combate das marcas, qual é a agência de publicidade do combate das marcas? É a Soma, pô. Então a Soma vai faturar através do combate das marcas, o combate das marcas vai faturar através da realização da sua empresa. Então a gente cria um ecossistema dentro do nosso negócio, né? Então realmente, porra, Léo, você é um cara inteligente, você não vislumbrei não, meu amigo. Eu só queria fazer. Sim. Eu acordava todos os dias, eu queria trabalhar, meu velho. Eu acordo todos os dias querendo trabalhar e querendo matar um leão. E eu só fico pensando qual é o leão de amanhã que eu vou ter que matar. Né? Que é o desafio de todo empresário. Sim. Então, eu tive a sorte. Eu digo primeiro que foi a sorte, segundo a competência e terceiro a fé. Porque eu acredito nas coisas que eu faço. Sim. Né? Então eu tive tudo isso associado, que está fazendo as coisas acontecerem e as coisas darem certo. Mas eu já falei demais, eu vou deixar agora para Robson aqui falar um pouquinho. Não, perfeito. Já deu para vocês conhecerem um pouquinho quem é Leonardo Saad, o homem da Soma, que faz muito pelo segmento automotivo, se tratando de mídia, de propaganda, ajudando e fortalecendo esses empresários. Vamos falar com esse jovem aqui, meu amigo Robson Santos, que antes de mais nada é meu vizinho também, né? O pai dele mora no mesmo condomínio. Já conheci esse menino quando ele tinha 19 anos, logo quando eu fui morar no condomínio. O pai dele já falava muito dele. Não, meu filho é fera, isso e aquilo. Eu falei, rapaz, esse cara deve ser caro, deve ser isso. Já mora sozinho desde os 18, 19 anos. Mas esse ano eu criei coragem, força, e o cara provou e mostrou que é muito bom no que faz. Principalmente na área de inteligência artificial, na área de automação, sem falar de gestão em redes sociais e tráfego. Mas ninguém melhor do que você. Se apresenta aí, Robson, o que é que você faz, como é que é o seu trabalho no dia a dia nas redes sociais, na inteligência artificial. Se apresente aí, por favor. Muito prazer, Ricardo, muito prazer a todos aí. Muito bom conhecer a história desse gigante, né? Sou um neném aqui perto de todos vocês. Ricardo tem mais de 30 anos de história, Léo também. E hoje eu aqui estou completando aproximadamente, comecei a trabalhar na área de publicidade, marketing em 2018, né, ali dando os meus primeiros passos. Profissionalizei em 2019, abrindo minha agência. Tive a oportunidade de trabalhar com mais de 150 empresas durante esse período. Trabalhei com a agência de 2019 até 2023, onde em 2023 eu já estava vendo a tendência do mercado de inteligências artificiais. Foi quando ali começou a surgir as primeiras aplicações com o ChatGPT, que é até hoje ainda a maior inteligência artificial, mais conhecida por todos, né? E eu percebia naquele momento a tendência. E eu falei, eu vou explorar. Logo quando saiu a API do ChatGPT, eu falei, cara, e se eu criasse uma Jarvis pro meu celular? E eu fiz uma gambiarra digital, literalmente uma gambiarra digital, para conectar o ChatGPT dentro da minha Siri. E ali eu já comecei a fazer as primeiras integrações. E no momento que eu utilizei o ChatGPT, eu já trabalhava com automações desde 2021, onde eu tinha clientes que eu mandava uma demanda altíssima de tráfego para o WhatsApp da empresa deles, e eu tive clientes com 10 atendentes, 15 atendentes, e eles não conseguiam dar conta da demanda. Imagine quantas pessoas não chegavam no WhatsApp dessas empresas. Era coisa de no mínimo 300 a 500 pessoas por dia, fora os clientes que já tinham ali. Demanda então, boa, era né, muita gente. Era muita gente. Na época não existia inteligência artificial, em 2021. E aí eu entrei no mundo das automações, de WhatsApp, de Instagram, e com isso eu percebia como era precário as automações, porque era aquele negócio robotizado, 100% robótico. Aqueles bots, né? Aquele chatbot, né? Que ele digite pergunta 1, 2, 3, digite 2. É uma URA digital, né? Exato. Isso nunca foi favorável, ainda mais para um dos meus principais clientes na época, que atendia um público mais velho. O público mais velho majoritariamente utiliza áudio. Enfim, eu sempre ficava incomodado com aquilo, mas naquele momento era a tecnologia que a gente tinha disponível. No lançamento do ChatGPT, que eu consegui acessar pela primeira vez, porque era restrito quando lançou, o meu primeiro pensamento foi, e se eu conseguisse conectar isso dentro do meu WhatsApp? Foi o meu primeiro pensamento. Na época não tinha nada, nenhuma informação, eu sempre fui muito conectado com o comércio, o mercado estrangeiro, né? Mercado norte-americano, indiano, russo,
chinês, o mercado asiático. Sempre fui muito conectado com o mercado estrangeiro, sempre estudei muito fora. Sou um autodidata. E com isso eu fiquei procurando maneiras de conectar o ChatGPT com o meu WhatsApp. Até que ali por volta de agosto eu consegui fazer a primeira gambiarra e conectar. Aí eu falei, cara, eu vou criar um aplicativo disso. Na época eu não pensei em criar agentes de IA, como se fala hoje está muito disseminado, né? E eu falei, vou criar um aplicativo. Já tinha percebido também uma segunda tendência que hoje muitos estão falando, que é a questão do SaaS, né? Que é serviço por software, né? Numa linguagem aqui mais simples para que todos consigam compreender. E eu falei, cara, vou criar o meu primeiro aplicativo. Aí não sabia nada, não tinha noção mínima de programação. Fui ali juntando a informação aqui e outra ali e lancei o meu primeiro software de inteligência artificial que conectava o WhatsApp com o ChatGPT. Além disso, lancei outras funções que eram úteis para mim naquele momento, que era automação de postagens e algumas outras coisas. Isso em 2023 ainda. Em 2024, eu decidi fechar essa primeira versão do meu aplicativo, que na época se chamava Automatizei. Decidi fechar essa primeira versão para fazer algumas atualizações. E em novembro de 2024, lancei a segunda versão, já com o nome atual, que se chama iMessage AI, onde você consegue conectar o ChatGPT dentro do seu WhatsApp, Instagram, site, Facebook, Twitter. E como eu falei, fui muito conectado ao mercado asiático e eu pensei naquele momento que eu estava lançando em fazer essa integração. Também tem conectividade com o WeChat, que é o principal aplicativo de mensagens asiático. Enfim, com isso, esse é um pouquinho da minha história, né? Fechei a agência em 2023, foquei em inteligência artificial, softwares e automação, que eu acho que... porque era uma dor muito grande que eu tinha. Acredito que o Léo também tem essa dor, né? Ele falou que hoje a agência dele foca muito na parte digital. E a gente, como publicitário, a gente sempre tem muito essa dor. Quando a gente leva uma demanda muito grande para os nossos clientes, muitas vezes os nossos clientes não conseguem dar conta, por maior que seja a equipe. Por exemplo, essa empresa, as pessoas que faziam o atendimento que eu citei aqui, que chegavam 300, 400, 500 pessoas, e eram pessoas que tinham 10 anos na empresa. Ou seja, eram pessoas acostumadas a lidar um atendimento no telefone. Ou seja, tem uma grande diferença entre tirar pedido e vender. Essas pessoas tiravam pedido, basicamente, né? E aí, nesse caso, quando você gera uma demanda por meio das redes sociais, você tem que vender. Você não pode tirar pedido. Se você for tirar pedido, você vai ter uma conversão mínima. E eu sempre tive essa visão de vender, de fazer com que aquela demanda que fosse criada tivesse uma alta conversão. E o WhatsApp sempre foi o melhor meio, porque é o aplicativo mais instalado, está em 95% dos celulares do Brasil hoje, e é o único aplicativo que tem quase 100% de abertura diária. Nenhum outro aplicativo tem tanta abertura diária igual o WhatsApp. Então hoje é o nosso principal meio de comunicação. Então eu sempre foquei muito nisso. E esse é um pouquinho da minha história, muito menor do que a de vocês, porque a estrada ainda é bem curta, mas eu tenho certeza que o futuro me reserva grandes coisas ainda. Ô Ricardo, já deu pra perceber que eu sou esforçado, e ele é o inteligente, né? Que eu sou o jogador que corre pra cacete e ele é o que sai lançando todo mundo na cara do gol, né? Aquele cara que joga fácil, é a bola que corre pra ele. É o craque, né, velho? É o craque. De forma alguma. Eu sou muito esforçado. Robson, você tá hoje? 24 anos. 24 anos, irmão. Imagine esse menino quando tiver com 30, 35, tá voando. Saí de casa com 19. 19 anos. Aí Ricardo ele falando que ficou surpreso quando meu pai falou, não, meu filho não mora mais comigo. Sim. Não. Eu morava na época no Reserva Parque. Aí o Ricardo olhou assim, como é que esse menino não mora mais com o pai, rapaz? Mas se fosse da minha vontade, pergunte a ele aí, já tinha saído desde os meus 16, cara. É brincadeira. Imagine. Minha mulher sabe disso, por isso que eu falo. Se fosse da minha vontade, até hoje eu estaria morando com minha mãe. Não é à toa que eu tô no mesmo prédio agora de minha mãe. É só pegar o elevador. Mas é bom demais morar perto de Mames, né, velho? Com certeza, ali, com certeza. Visito quase que diariamente. Não tem jeito. Aproveitar, tem que aproveitar. Com certeza. Muito bem, gente. Então, com essa apresentação dessas duas feras aqui, já percebeu que muitas informações positivas, interessantes
para a sua empresa, você que vive do mundo automotivo, seja lá qual seja a sua empresa, é muito importante, primeiro, você ter profissionais capacitados, com condições de oferecer realmente uma entrega de demanda, de resultados positivos para a sua empresa. Porque, Léo e Robson, isso é uma coisa que você, com certeza vocês já ouviram falar. Principalmente no mundo de lojas de seminovos. Não é querendo falar mal de ninguém, mas é uma realidade. Não são todos, mas a sua maioria fala que propaganda é gasto, não é investimento. Estão completamente errados, né? Eu acho que a parte da publicidade, hoje em dia, seja offline, online, é necessário para qualquer empresa. Concorda? Para os pouquinho os mais antigos aí, o que Chacrinha falava? Quem não comunica... se trumbica. Isso continua até hoje, meu velho. E assim, cada vez mais acirrado porque a concorrência está cada vez maior. Né? Então, se a gente falar do segmento automotivo... há 20 anos atrás nós tínhamos 4 marcas. Sim. Esse ano a gente vai encerrar com perto de 20, né? Você está falando já com a inclusão dos chineses e tudo? Dos chineses. Não é mais de 20 não? Dá mais, né? Dá mais de 20, né? Mais de 20, né? Mais de 20. Então, meu amigo, se você não tiver uma estratégia de comunicação correta, assertiva, sempre fazendo testes, porque eu costumo dizer que se a estratégia do mês corrente replicasse no mês subsequente e o resultado fosse o mesmo, eu estaria milionário, né? Mas o mercado ele é mutante e muitas vezes ele muda de um dia para o outro. Então, a todo momento você tem que estar fazendo novas experiências, você tem que estar fazendo testes. Você tem que entender que os dados que você tem, né, falando aí de lojista, concessionário, que os dados que você tem é o seu patrimônio, né? Sim, então você tem que ter também uma estratégia para tratar os dados que você tem, né? Uma estratégia de recompra para aquele que já é seu cliente, uma estratégia de nutrição para aquele lead que ainda não se transformou seu cliente, né? Não somente uma estratégia de captação, porque é muito comum a gente vê todo mundo focado em atrair. Beleza, mas depois que atrai, e agora? Exatamente. Né? Exatamente. O que fazer? E agora? Aí, Robson pode nos ajudar. Sim. Com a tecnologia que ele entrega. Sim. Né? E agora? Como é que eu vou nutrir essa galera? Né? Pô, estamos falando aí hoje... Bom, Robson, eu tive uma felicidade, Ricardo sabe disso, eu tive uma felicidade de ir para a China. Que legal. Agradeço até Clodoaldo, que esteve aqui outro dia, que foi um impulsionador para eu poder entrar nesse grupo. Sim. E ir para a China. Eu fui em abril para o Salão do Automóvel de Xangai, né, num grupo que foi convidado pela Getu, uma marca do grupo Chery, que está chegando no Brasil agora no final do ano. E me encantei com o que eu encontrei na China, não somente no setor automotivo, mas a vida na China, a vida do chinês, muito diferente das informações que a gente recebe, né? E lá, depois que eu conheci esse mundo automotivo chinês, que eu visitei fábrica, que eu andei em produtos chineses, falei, cara, eu quero ter um carro chinês. E hoje você tem, né? Agora eu tenho, né? Eu quero ter um carro chinês. Então, quando eu voltei pensando, olha, eu vou trocar o meu carro por um híbrido chinês. Então, eu já fiz um recorte, né? Sim. Já incluí algumas opções e descartei muitas opções. Mas, mesmo assim, foi uma tarefa muito difícil na troca do produto, né? Então, isso que eu quero dizer com isso é que quando a pessoa parte para trocar de carro, comprar um novo carro ou substituir o seu carro, com o número de opções que ele tem, muitas vezes ele fica perdido. Exatamente. E muitas vezes ele até desiste. Porque Exatamente. é difícil, você desiste pelo medo de dar o próximo passo. Sim. E isso faz com que essa jornada de definição aí leve 70, 80, às vezes 90 dias. Sim. Né? Quem é que vai cuidar desse cara até lá? Exato. É o seu CRM, humanamente? Não vai. Não vai. Não vai porque o próprio dono de loja, o próprio concessionário, cobra a meta do mês ou da quinzena. Então o cara vai focar em quem vai comprar agora. Quem não vai comprar agora vai ficar onde? Como é que vai ficar? Vai entrar num limbo, vai ficar lá esquecido, vai ser denominado como laranja, o cara não quer nada, né?
e vai ser descartado. Só que esse cara daqui a 40 dias, 50, 60 dias, está no momento da compra. Então aí as automações vêm, as IAs vêm para nos ajudar, né, velho? Exatamente. Como é que você pode ajudar nesses casos? Então, as automações, elas têm justamente esse papel de não só atender, mas fazer essa nutrição desse cliente, onde você consegue fazer a nutrição tanto por WhatsApp quanto por e-mail. O grande lance é você fazer com que o cliente não esqueça de você. E é isso que Léo disse, perdão, que Léo disse, é muito importante. Duas informações que Léo começou trazendo que eu acho muito interessante, a questão dos dados. Muita empresa não se importa com os seus dados, sendo que é o maior ouro que elas têm. Hoje existem empresas somente focadas em comprar dados e vender para softwares de inteligência artificial, como gigantes como OpenAI e tudo mais, que é a dona do ChatGPT. E esses dados são importantíssimos e imprescindíveis para que você saiba o período. Léo aqui já trouxe uma informação valiosíssima que provavelmente 90% dos lojistas não sabem. O período de consideração de compra. Léo tem essa informação. Não tem, Léo? Isso. A jornada de compra hoje de um carro, ele está em média 75 dias. 75 dias. Que a pessoa fica titubeando. É o período que fala, rapaz, eu estou pensando em comprar um carro, e aí ele define o valor. Aí eu quero comprar um carro até 100 mil, aí ele vai, eu vou querer um novo ou seminovo. Né? Aí decide por um seminovo, mas eu vou querer uma marca A, desse preço eu consigo comprar um carro da marca A, com o modelo tal. Elétrico, híbrido, a combustão. Aí ele normalmente, ele fica em 5 opções. Sim. E a partir daí ele vai no processo de eliminação. Essa jornada, uns 75 dias, algumas vezes chega mais. Só que é o seguinte, o cara que deixou o lead lá no início dele, exatamente, aquela loja vai ficar acompanhando ele por 75 dias? Humanamente é impossível. Ele vai fazer depois busca e resgate, coisa, mas é impossível, ele não vai ficar presente, né? Aí que vem as estratégias automatizadas de nutrição de lead. Exatamente. Que é você criar uma régua de relacionamento com aquele cara, que vai manter uma frequência de contato com aquele cara, para quando ele estiver no momento certo, que quem define é ele, não é a loja, né? Quando ele estiver no momento certo, ele vai lembrar daquela loja. Entendi. Né? Você vai ficar na caixinha, na prateleira do subconsciente. E tem que ser de uma forma que não fica aquela tipo de encheção de saco, né? Exatamente. Esse cara tá me torrando o saco, o cara fica até com raiva de você. A linha é muito tênue de você ser um contato agradável e você ser um contato que está importunando o cara. Sim. A linha é muito tênue. Isso é difícil, inclusive, estabelecer isso. Né? Hoje, nas automações, a gente consegue entender os sentimentos, onde o feedback do cliente ele pode ser tratado pela inteligência artificial. E aí você consegue fazer um tagueamento do sentimento dessa pessoa. Por exemplo, tem uma automação que a gente está em desenvolvimento que é para a gente entender o sentimento de um cliente dentro de um grupo de WhatsApp. Isso é apenas um exemplo do que é possível hoje você fazer dentro de uma automação, onde você está ali conversando com esse cliente e entender qual sentimento esse cliente está tendo durante essa conversa, para entender como é que você vai se comunicar com esse cliente. Entender se você vai ter uma comunicação mais agressiva, menos agressiva. Claro, isso não é desenvolvido da noite para o dia, isso é um trabalho personalizado, mas é possível. E eu acho que isso vai revolucionar ainda mais a comunicação nos próximos 5, 10 anos. Outra coisa que Léo trouxe muito interessante foi a velocidade. Se o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos foi rápido, se preparem para ver o que vai acontecer nos próximos 5. Vai ser mais rápido ainda, hein, mano? A inteligência artificial está quebrando as barreiras de uma maneira que nunca foi vista antes. É humanamente impossível você conseguir acompanhar tudo. Então você vai ser imprescindível. Há muitos anos atrás, Bill Gates trouxe uma frase que muita gente ignora até hoje, mas que já é uma realidade, não é mais o futuro, que é o seguinte: ou você está na internet, só vão existir 2 tipos de empresa. Tá na internet, isso é frase de todo Instagram de agência, né? Todo Instagram de agência sempre tem essa frase, mas é uma verdade. Ou você está na internet, ou sua empresa está na internet, ou sua empresa não existe. E o futuro, eu digo além. O CEO da NVIDIA, ele trouxe uma informação muito interessante.
você não vai ser substituído por um IA, mas vai ser substituído por pessoas que sabem utilizar IA. Sim. Então, você hoje tem que ter esses dois complementos na sua empresa. Esses dois complementos não, essas duas fundações. Porque assim como uma estrutura de um auto shopping desse é imprescindível, uma estrutura digital, uma estrutura com software, inteligência artificial, vai ser imprescindível. Então, o futuro vai ser estrondoso para as pessoas que não se adaptarem a essa nova realidade. É importantíssimo. E aí eu só trazer mais um raciocínio que eu tive quando o Ricardo me trouxe esse convite, que é o seguinte: no futuro hoje já estão surgindo redes sociais somente com inteligência artificial. Recentemente a OpenAI, dona do ChatGPT, lançou o Sora 2. E o que é basicamente essa rede social? Essa rede social ela consegue trazer o entretenimento que você gosta de consumir. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão parar de consumir conteúdo produzido por outras pessoas. Ricardo tá com a cara de assustado, mas é uma verdade, é uma realidade. Você é robô curtindo um robô só. Exatamente. E aí o que acontece? Tem um grande ponto que estar dentro do auto shopping vai ter. Porque as pessoas vão perder. Hoje já está difícil para mim, que sou uma pessoa nascida e criado dentro da inteligência artificial, dentro da internet. Eu não consigo reconhecer alguns vídeos se são de IA ou não. Eu produzo vídeos para anúncios que eu falo, rapaz, se eu visse esse vídeo aqui, eu não diria que era de inteligência artificial, de tão realista que está. E aí vai acontecer dois movimentos no futuro. Você tem que se posicionar na internet usando o Léo para isso, para se posicionar, para a pessoa ter credibilidade e confiar em Ricardo. Saber assim, não, eu sei que a informação de confiança vem de Ricardo, então o Instagram de Ricardo eu vou acompanhar. E você tem que ter um lugar de confiança. E o auto shopping serve para isso. As pessoas vão parar de acreditar o que estão vendo dentro do seu celular. E aí você ter um lugar igual ao auto shopping, ou seja, os pontos comerciais vão ser cada dia mais estratégicos também. A gente também tem que trazer dessa mídia offline, que Léo é um especialista, que eu estou dando um palpite, porque modéstia à parte, eu acho que eu consigo visualizar um pouco disso. Eu penso muito sobre essas questões, justamente por estar antenado nesse meio e observar todas essas mudanças. E você estar dentro de um espaço igual a esse faz total diferença, porque as pessoas sabem que não, ali no auto shopping eu sei que eu tenho algo de confiança, diferentemente de um vídeo que eu vi que eu não sei nem se é real. Porque hoje já está difícil de identificar o que é real e o que não é dentro da rede social. Já é muito difícil, a quantidade de golpes na internet é cada dia maior. E vem mais informações, beleza? Aguenta só um pouquinho, a gente volta já já. Será que agora acabou o reinado da Hilux? E será que finalmente a Fiat acertou e vai agora conseguir emplacar as vendas dessa picape? Pois é, e a Fiat mandou a nova Titano para que nós pudéssemos andar aqui na cidade, em estrada. O carro mudou muito, mas mudou para melhor. Principalmente na suspensão. O carro está muito mais gostoso de dirigir, absorvendo muito bem todas as imperfeições do solo, uma performance melhor, internamente a ergonomia ficou muito melhor, conectividade, realmente o carro melhorou. Ele vem com nova grade, inclusive com a logomarca da Fiat bem grande aqui, bem bonita. Rodas Aro 18, com pneus Bridgestone. Ela vem com rack no teto, fica muito bacana. Santo Antônio, que protege e também dá uma beleza ao carro, e capota marítima. Lanternas em LED. Novo câmbio automático junto com um novo motor 2.2 a diesel que entregam 200 cavalos. Aqui dentro é que a coisa muda mesmo. O carro está muito gostoso de dirigir, uma excelente ergonomia. Aqui, olha só, o volante com controles no volante. Aqui no cluster, o painel digital de 7 polegadas. Central multimídia também muito bacana. Inclusive, olha só, você tem aqui a câmera 360 graus, frente, fundo, meio. Você também tem, para fazer uma trilha off-road,
tem todos esses comandos aqui para acompanhar numa bela trilha off-road. A nova interna da nova picape Titano da Fiat está muito bacana. A forma de conduzir o carro, a ergonomia, o conforto, o acabamento dos bancos, o câmbio aqui na alavanca do câmbio, toda essa tecnologia, todas essas melhorias entregam muito mais do que muitas caminhonetes que custam mais de 300 mil reais. É ou não é, dona Maroc? Olha, meu querido, de verdade, parece outro carro, outra picape, mudou da água para o vinho. Meu amigo, só sei dizer uma coisa, eu estou adorando fazer o test drive dessa nova picape Titano. A Fiat acertou, viu? Eu peguei uma colazinha aqui para te passar os preços atualizados. A versão de entrada, a Endurance, está custando R$ 233.990. A Vulcano, que já é uma qualidade muito bacana, bem top, R$ 263.990. E essa versão que é que nós estamos testando, a versão Ranch, está custando R$ 285.990. Agora minha conversa é com você. Manda aqui no nosso canal a sua opinião, tanto no YouTube, no Instagram ou no TikTok, @Ricardo Vasconcelos Oficial, e diga pra gente o que você achou dessa nova Fiat Titano. Gostou? Fui! Programa do Automóvel. Muito bem, gente, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com esses meninos das redes sociais, da mídia offline, enfim. E esse programa é feito não só para você, lojista, que precisa fazer a mídia, o marketing da sua empresa, mas para o consumidor também entender o que é que está sendo oferecido para ele e depois ver aquela escolha que a gente estava falando aqui, que realmente não é fácil. Em se tratando de carro, por exemplo, carro, moto, são muitas opções. E você estava falando, Léo, no bloco passado, que leva o que, de 70 a 80 dias para ele se definir para comprar. E eu estava pensando, só em uma marca você já tem uma variedade de versões, de modelos, de sedã, hatch, picape. Imagine de tantas marcas, e as chinesas chegando agora para bagunçar o coreto. Realmente a cabeça do consumidor fica doida, né? De tanta opção, e você diz que chega até um ponto que ele fala assim, espera aí, não vou comprar nada agora porque eu não sei nem o que é que eu vou comprar. É mais ou menos por aí, né? Exato. Eu conheço algumas pessoas que protelaram. Desculpa, show. Liguei o microfone agora, pronto. Eu conheço algumas pessoas que protelaram a compra por conta, motivado pela dúvida, né? Isto é, o protelar a compra é desistir. Deixa pra depois. Esse depois sem data E esfriou, filho? Quando esfria, lá na frente é um novo começo, né? Mas, Ricardo, me permita aqui, antes de a gente continuar o papo, eu tenho um ritual que eu preciso mandar um beijo e um abraço para os meus. Por favor, por favor. A galera que é importante pra minha vida, então eu tenho que mandar um beijo pra minha esposa Thaís, para meus filhos Jamil e Liz, para minha mãe Sônia, minha irmã Jamile e meus sobrinhos Dudu e Dedeco. Tá todo mundo assistindo aí? Todo mundo vai estar. Com então, toda certeza, eles me acompanham. Um beijo para todos vocês aí, obrigado por essa belíssima audiência. Pois eles me acompanham em tudo. Então eu preciso registrar isso, porque são eles que seguram minhas ondas aqui também quando eu estou naquela fase pilhada, por estar fazendo tanta coisa, né? E eles que me dão o acolhimento, o carinho, enfim. Vai ter que entender o pai viajando muito, porque invadindo o Brasil, meu amigo, não tem jeito, né? Não, mas vida de dono de agência não é fácil. Você sabe, né, velho? Não, mas isso, Ricardo, passou a ser compartilhado dentro de minha casa, né? Tem uma história assim, não vou me aprofundar, mas em 2020, no período meado do início da pandemia, né? Quando todo mundo estava em casa, as escolas, todo mundo fazendo pela tela, teve uma atividade de minha filha na ocasião, hoje ela tem 13 anos, há 5 anos atrás ela tinha 8 anos, tinha uma atividade que era para fazer um desenho representando a família, né? E adivinha, meu Deus. Eu não estava neste desenho, né? Estava todo mundo, a secretária, minha esposa, meu filho, ela, o nosso cachorrinho que já tinha falecido, e eu não tava. E quando minha mulher perguntou à minha filha, que se chama Liz, né? Liz, cadê papai? Ela disse, papai tá na Soma trabalhando. Então, Maria, isso aí foi um impacto, hein? Foi duro demais, muito difícil, mas ali eu digo que ela me deu uma segunda chance. Ali eu estava numa fase num momento que eu estava perdendo tesão pelo meu negócio, porque
quando entrava um cliente novo, eu não sabia como ia atender, né? Eu falei, meu Deus, como é que... Porque até aquele momento, na minha cabeça, eu tinha que estar na ponta e envolvido com tudo. Sim. Né? E a partir dessa nova chance que minha filha me deu, eu fui buscar uma alternativa. E aí, a partir daí, eu busquei uma consultoria, que eu digo que é a minha escola. Eu digo para eles, se você tem a escola de vocês, eu tenho a minha. Sim. Que se chama EAG, Empresa Autogerenciável. É o nome da empresa que é minha consultora desde então. Né? Onde eu passei a estudar o que é ser um líder, como liderar, como desenvolver uma equipe, aprender a delegar, aprender a ensinar. E aí, coincidentemente ou não, e eu não acredito em coincidências, a agência começou a crescer. Que bom. Né? Então Liz me deu uma nova chance, ajudou a eu voltar a ter tesão pelo meu negócio. Mas a partir do momento que a gente criou uma nova perspectiva, a gente, que eu digo, eu enquanto família, minha esposa, a gente tem um propósito que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, onde eu vou ficar mais tempo fora de casa, mas por um propósito, por tempo limitado, igual as promoções de varejo aqui das concessionárias e dos auto shops, né? Tudo tem um tempo, tem uma validade. Então eu tenho esse tempo para buscar atingir um objetivo que a gente está. E aí a família compreende, inclusive meus filhos sabem, não exatamente o que, mas sabem por quê, né, eu estou fazendo. Então, mas vamos voltar aqui para o nosso papo. Vamos. Então, assim, é uma tarefa muito dura para você que vai comprar um carro, você decidir o carro ideal para você, né? Eu queria compartilhar aqui também, já que a gente está falando do setor automotivo, como foi a minha experiência lá na China. Eu passei, se eu não me engano, 13 dias lá, conheci uma montadora, que foi a Shell, a Chery, né? Conheci a principal fábrica da Chery, conheci algumas concessionárias, e o que me chamou a atenção, Robson, tem concessionária lá que tem um estúdio no showroom, para você ver a relevância das redes sociais, a relevância da produção do conteúdo em vídeo para o negócio. 100%. Parede móvel, em showroom, que aí você quer fechar ali no showroom e criar um estúdio com iluminação, já um ambiente, para você ficar fazendo conteúdo e expondo aquele produto, já está pronto. Dentro do próprio showroom da concessionária. Vendedor lá não tem mesa no showroom. Algumas concessionárias aqui já tem isso, né? Mas o vendedor lá, ele não tem mesa no showroom. Você vai ver ele no showroom com um tripé de câmera, com o celular dele, com o microfone plugado, e ele vai estar fazendo live. A live surgiu, né, lá na China, e lá a live é muito forte. Os vendedores passam o tempo que não estão atendendo, o processo de prospecção deles é fazer live. Perfeito. Então, eles já internalizaram o nível de competição, de concorrência, é muito maior do que a nossa. Para tudo lá, né? Sim. Beleza, lá tem 1,4 bilhão de habitantes, né? Mas a concorrência é absurda exatamente por isso, né? A régua é muito alta. É muito, cara, muito alta. Lá eles têm o nível de competição deles é tão grande, e eles entenderam que para dar certo eles precisam estudar, eles precisam adquirir conhecimento, que quando nasce um bebê, os pais costumam tirar uma foto com o bebê, com o número lá, faltam 1000 e poucos dias para ele entrar na faculdade. É uma contagem regressiva para eles entrarem na faculdade, porque eles enxergam que a faculdade é o caminho do sucesso deles, de prosperar, certo? Então, um nível de competitividade muito grande. Vendedor, consultor de venda, ele não fica esperando o cliente entrar, porque o cliente não vai entrar. Sim. Eles ficam prospectando. Então, eles são os seus micro-influenciadores. Eles são os influenciadores do seu próprio negócio. Sim. Então, se tem uma coisa, assim, uma das coisas que eu posso compartilhar de boas práticas na China é que o vendedor tem que gerar a sua demanda. 100%. Você não pode mais esperar o cliente entrar pelo showroom da loja, ou pela recepção do auto shop, ou o cliente entrar pelo lead que a loja gerou e que foi tratado por alguém, esquentou até chegar no seu colo pronto para vender. Cara, isso está acabando. Você tem que gerar a sua demanda, né? Então, cada um é influenciador do seu próprio negócio. E o seu próprio negócio não necessariamente é um CNPJ que você tem. O seu próprio negócio é aquilo que você representa para vender.
naquele momento, aquele é seu próprio negócio. Olhando esse retrato aí e olhando para o nosso retrato aqui, muita gente está fadada ao insucesso, a ficar desempregado, a ficar a ver navios, né? Porque a 100%. nossa mão de obra aqui é muito... É aquela questão que eu estava falando. Hoje estão acostumados a tirar pedido. Eu acho que deveria até mudar o nome de algumas pessoas que trabalham em frente, que são chamados de vendedores. Não são vendedores, são tiradores de pedido. O vendedor ele tem que gerar demanda, ele tem que fazer esse processo de venda, de aquecimento, de fazer com que a pessoa entenda, hoje como o Léo trouxe, o processo de compra ele está cada dia mais delicado. É muita informação. Antigamente você demorava muito para receber uma nova informação. Hoje em dia, todos os dias, você abre o seu celular, em 1 minuto você vê 10 vídeos. Sim. Você abre o story, você vê 10, 15 stories em 1 minuto. Então a quantidade de informação é muito grande. E aí você tem que fazer com que o seu cliente entenda todo o processo da compra, entenda o que é que ele está comprando e faça com que o nível de consciência desse cliente seja cada dia maior. E a live é importantíssima, a China é pioneira nisso, o TikTok... que é a principal rede deles lá, foi que lançou as lives de uma maneira absurda. E os chineses eles são muito à frente na questão de venda. Você vê, o TikTok chegou no Brasil há pouquíssimos anos, um pouco antes da pandemia, 2018, 2019. E com isso, a evolução que o TikTok tem hoje é um aplicativo amplamente baixado, tem especialmente pessoas mais velhas, às vezes tem um TikTok e não tem um Instagram. E Por quê? Porque é simples de usar. Os chineses eles entendem um pouco dessa simplicidade, eles pensam no lugar do cliente. Eles não dificultam, eles facilitam. Eles não falam, você tem que se adequar a mim, diferentemente de marcas de outro lugar, especialmente quando a gente fala do continente europeu. As marcas europeias, eles têm muito isso, você tem que se adaptar a mim, não eu me adaptar a você. As marcas alemãs, italianas... Ocidental, de modo geral, né? A ocidental, no modo geral, exatamente. Já as chinesas não, elas se adaptam ao cliente. Hoje tem, sim, ainda algumas marcas chinesas que ainda não tem um processo de adaptação nos seus produtos ainda para o mercado brasileiro, trazendo aí o exemplo ainda falando aqui um pouco da BYD. Suspensão e tudo mais. Suspensão ainda não está 100% adaptada, porque ela está se encontrando no mercado e nesse aspecto ainda, mas a China entende muito bem isso. E a gente tem que entender esse movimento de mercado para fazer essa adaptação. E o vendedor ele tem que se adaptar ao novo jeito de consumo. E esse novo jeito de consumo é através da live. Esses micro-influenciadores hoje, como eu falei, a ascensão da inteligência artificial vai fazer com que os micro-influenciadores se tornem a nova referência. A gente hoje, cada dia mais, está parando de confiar em grandes centros como o Globo, não sei se pode falar isso aqui. Pode, à vontade. Como o Globo, como grandes influenciadores. Antigamente o que a gente queria usar era o que Neymar estava vestindo, Ronaldo estava vestindo, Ronaldinho. Hoje em dia, às vezes é o que o micro-influenciador está utilizando. A gente acredita mais, passa uma credibilidade a mais. Porque hoje a gente sabe muito mais das informações, a gente tem acesso às informações de quanto a pessoa ganhou ou não. E o micro-influenciador a gente tem essa sensação de proximidade. E com a ação da inteligência artificial isso vai aumentar ainda mais. É gente como a gente, né? Gente como a gente, exatamente. Vamos lá. A questão de você ter uma variedade de opções tão grande, cada vez mais a influência humana vai ser mais relevante no processo da decisão. Comprar de quem confia. Lógico. Então, assim, aqueles que continuam utilizando a condição, o tempo da validade, isto é, a escassez, como seus principais argumentos para impulsionar sua venda, esses terão muita dificuldade de sobreviver no mercado. Porque a venda, cada vez mais, ela é consultiva e não informativa. Sim. Porque a informação está na internet. O cara chega já sabendo, às vezes, mais do produto do que quem está vendendo. Sim, né? 100%. Só que ele precisa, para dar o próximo passo, sentir a segurança e a confiabilidade. Ainda mais no carro, quando se trata principalmente do mercado dos seminovos, né? Que hoje eu tenho certeza aqui que Ricardo abrange bastante e tem um público muito grande desse mercado de seminovos. Então, essa questão da confiabilidade é muito importante. Ela é fundamental. É fundamental. Fundamental, exato. No meu processo de escolha do meu carro,
que é recente, eu peguei esse carro tem 2 semanas, mais ou menos. Eu disse ao gerente da loja, que foi a GAC Dinastia, a Falou loja Giovanni, né? Posso comprar? Pode, claro. Foi com o Giovanni, Eu disse a Gel, eu falei, Gel, você foi decisivo para minha escolha. Não foi só o produto, foi a forma que você conduziu a negociação. Deixou você tranquilo, seguro, né? Ele só Já pede a manutenção grátis, Ele hein? só me deu segurança. Vamos fazer uma permuta aqui. Não tem nada disso. Ele me deixou seguro, porque assim, ó, você tá mudando, tô saindo de um carro tradicional, a combustão, indo pro híbrido. Qual híbrido eu vou? Vou pro plug-in, vou pro heavy, né? Então ele foi só quebrando um pouco certas crenças que eu tinha. Ele foi me munindo de informação para eu tirar a minha conclusão. Exato. Sabe? E ele não foi me empurrando. Olha, Léo, esse produto vai aumentar, viu, velho? Muito provavelmente, e de fato aumentou. Muito provavelmente, se você deixar virar o mês, esse produto vai aumentar. Porque a fábrica já está tendo muita demanda por esse produto. E de fato aumentou, mas ele não utilizou isso como argumento para querer acelerar a minha decisão. Ele foi só me dando as informações para eu ter segurança de avançar, de ir para a próxima fase. Léo, desculpa te cortar, isso vai totalmente de encontro com aquela questão que eu trouxe da acessão da inteligência artificial. Isso é humanização no atendimento, porque quando você tenta vender demais, a gente está falando aqui dos vendedores, mas o vender não é só você utilizar esses gatilhos de venda que hoje é muito amplamente disseminado, né? É você realmente quebrar crenças, construir novas, apresentar o produto, falar, entender a necessidade, que ele olhou para Léo, com certeza Léo explicou qual é a demanda dele, a necessidade dele com o carro, e ele falou, não, esse carro aqui ele é útil para você por conta disso, por conta daquilo. Não é isso? Eu até acredito, né? Não sei se é uma crença minha, mas eu acredito que a disseminação da inteligência artificial vai transformar o real, o físico, vai passar a ter mais valor. Mais valor, total, certo? 100%. A gente, na minha rede de relacionamento, que é na minha faixa etária, a gente já está com uma certa repulsa quando você começa a tratar, a conversar no WhatsApp com a IA. Sim. Porra, bicho, eu não aguento mais esses robôs. Por mais fluido que seja a conversa, a gente está sentindo a necessidade de falar falando, com a pessoa, de falar com gente, velho. Com gente. Sabe? Então, isso vai transformar os ambientes físicos mais relevantes, mais Vai transformar um auto shopping desse muito mais relevante. O fato da confiabilidade, de a gente Exato. saber se aquilo que a gente está vendo de fato é real, se aquilo que a pessoa falou de fato ela falou, isso vai transformar com que as empresas que são referências naquilo que ela faz sejam ainda mais relevantes. 100%. Né? 100%. Então, eu estou fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora, eu não fico totalmente à vontade para ficar falando, para ficar conversando. Pode até não parecer, mas eu estou aqui quebrando alguns bloqueios, porque eu sei da necessidade cada vez maior de eu colocar a minha cara para falar sobre aquilo que eu faço, do que simplesmente ficar nos bastidores, no atrás backstage, das câmeras, né? como eu sempre fiquei ao longo desse tempo, né? Então a gente sabe dessa necessidade. E agora, daqui a pouco, Ricardo vai botar eu falando coisa que eu nem falei aqui, com a IA, né? A gente sabe o quanto isso vai ser mais relevante. Falar, olha, isso aqui sou eu mesmo falando aqui agora. Exato. Né? Sabe? Não tem IA nenhuma, sou eu. Exato. E minha opinião é essa a respeito disso. Você fez um link perfeito com um assunto que eu queria trazer, que é essa questão dos micro-influenciadores, das lojas se posicionarem digitalmente, mostrando o seu ambiente físico, mostrando o seu dia a dia, mostrando pessoas, ou seja, ter esse posicionamento. Eu também sempre fui muito do backstage, eu odiava aparecer, até hoje ainda tenho um tanto de dificuldade, como você mesmo falou, também para mim aqui é um desafio, aparecer, gravar. Por mais que eu tenha facilidade, Ricardo sabe muito bem, em criar roteiros, em fazer com que aquele conteúdo seja interessante para que seja assistido, mas para que eu esteja aqui é difícil ainda para mim. Só que eu entendo que hoje
O que é diferente é justamente você ser humano. É porque o robô, a inteligência artificial, ela tem inúmeros benefícios, especialmente na parte comercial, na parte de nutrição de clientes, ajudar com que a gente trabalhe menos e ganhe mais. É inclusive um dos lemas do meu negócio, trabalhar menos e ganhar mais, porque a inteligência artificial realmente nos auxilia muito no nosso dia a dia, mas a humanização, esse processo de ser mais pessoa, ser mais gente, é muito importante. As lojas de carros têm que entender isso, qualquer pessoa do ramo empresarial tem que entender isso, para que comece a mostrar isso cada dia mais, entende? Trazer pessoas, contar o caso de clientes. Pô, não é difícil você registrar isso e postar nas suas redes sociais. Não precisa de muito corte, de muita edição. Isso é importantíssimo para que a loja venda mais. Léo sabe muito bem disso, eu tenho certeza que ele pega bastante no pé dos clientes dele para fazerem mais isso. Porque isso é importantíssimo, a gente precisa saber que tem pessoas por detrás. Hoje a gente está vendo um movimento de grandes empresários que nem precisariam, já estão teoricamente, né, com a vida feita, nem precisariam estar se mostrando na internet, nas redes sociais, e estão aparecendo, se colocando a cara a tapa, porque eles entenderam muito antes do que a maioria das pessoas vai perceber, que aparecer, tá ali se mostrando, falando, olha, eu estou aqui, essa empresa tem alguém por detrás. O próprio Mark Zuckerberg, cara bilionário, ele é o dono do Facebook, dono do Instagram, dono do WhatsApp. Ele entendeu isso e hoje ele é um cara humano. Você vê que hoje ele aparece surfando, aparece jogando, se divertindo, saindo com a esposa. Então a gente tem que observar essas atitudes, porque nada do que essas pessoas fazem é em vão. A gente tem que observar o movimento do mercado, cada passo, para que a gente consiga direcionar os nossos passos também. Perfeito. A gente está na era do... Todo mundo fala da inteligência artificial, né? Mas eu ainda acredito que a gente está na era de humano para humano, né? Quanto mais a gente consegue se conectar, mais fácil vai ser a gente atrair novos clientes, atrair pessoas, reter audiência. Nada a ver com uma boa história. Nada a ver com uma boa história. Perfeito. A gente eu queria entrar nesse assunto de tentar ajudar aos empresários aqui, independente se é segmento automotivo, seja lá qual for, nesse mundo de, meu Deus, da mídia, da propaganda, que é importantíssimo, não é gasto, é investimento, pelo amor de Deus. Quais são as dicas, Léo, você como uma agência, uma grande agência experimentada e que trabalha em todas as áreas hoje, não só na mídia tradicional, que é a mídia offline, como a mídia atual, que é a digital, a online. Qual é a dica que você dá para que ele possa ter um bom desempenho da empresa dele, com vendas, com resultados, dentro do tamanho dele, dentro do investimento dele, que às vezes você fala assim, eu vou investir, sei lá, 200 mil reais, tá, mas calma, talvez você não precise investir nem 10, de acordo com a sua entrega, do seu produto, do seu tamanho. Qual a dica que você pode dar, Léo, para esse cliente aí que está querendo botar a empresa dele para andar? Na era dos métodos, né? Todo mundo fala aí, um método para isso, um método para isso. Eu não acredito em receita de bolo. Eu não acredito de proposta enlatada. Porque as empresas são feitas por pessoas. E as pessoas são diferentes, né? Mas vamos lá. Independente do seu tamanho, que você seja o seu negócio, você mesmo esteja ali na ponta, você mesmo atende, você compra, você é o financeiro, né? Eu ainda sou boa parte disso. Quando eu comecei eu era tudo isso. Quando me perguntavam o que você faz, eu primeiro dizia que eu era escravo, porque eu trabalhava 14, 15 horas por dia e que eu era tudo do meu negócio. Eu era office boy, eu era tudo, né? E se você se identifica com isso, porque a gente não aprende a ser empresário, né? A gente vai se tornando. E eu acredito, inclusive preparo meu filho para isso, para que ele gere a sua riqueza. Eu não acredito que a gente fique refém do Estado para que o Estado nos dê isso, certo? E como a gente não aprende, né, ele não está no currículo escolar nem da universidade, espero que isso mude. A gente vai para o campo de batalha.
de qualquer jeito, tentando sobreviver. Não é isso? Hoje você tem uma grande arma, hoje o empresário tem uma grande arma que é a rede social. A rede social democratizou a comunicação. 100%. Né? E a publicidade. Né? Então, faça, meu velho. Comece e depois melhore. Teste. Não queira ser o melhor imediatamente. Comece, né? Eu quero começar de forma profissional. Cara, às vezes é a forma profissional que estraga o seu negócio. Que estraga o seu negócio, que eu digo, a comunicação, a publicidade. Então, relate casos, conte história. Quando eu contei aqui a minha história de que minha filha não me reconheceu, cara, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Sim, né? Sim. E eu consegui mudar esse jogo, né? Mudar esse jogo mudando rotinas, né? Então, comece, modele, não é copiar, modele outras empresas, de outros negócios e também do seu negócio, adapte para a sua realidade, com a verba, com o dinheiro que você tenha. Eu só tenho R$100. Trabalhe, comece, faça um vídeo, crie um card. Eu não sei como é que faz campanha, impulsione, aperte o botão impulsionar e vá entendendo até você conseguir ter profissionais à sua volta ali ajudando a fazer aquilo. Sim. Mas você pode dar o primeiro passo. Antigamente, Ricardo, a gente que é um pouquinho mais jovem, mais velho, eu não sou assim. Eu ia pra escola ouvindo o Ricardo na rádio. Que legal, cara. Mentira, porra, é sacanagem. Mas ele ouvia mesmo. Sempre fui ouvinte de 24 Ricardo, né? anos atrás, que eu 24 anos de programa de rádio, claro que ele... Não, eu era ouvinte, mas não tava mais na escola. Né? Mas assim, naquela época a gente não tinha essa possibilidade. O cara que começava, velho, ele era refém de uma panfletagem que era cara. Sim. Que era cara, porque você tinha que... alguém panfletar, você tinha que imprimir um impresso. Sim. Era difícil isso. Hoje e não chegava a quem de direito, porque Não. muita gente jogava fora. Era doido, era de qualquer jeito. Você não tinha essas métricas, né, de quanto... E hoje em dia a gente tem literalmente 100% das informações. E aí volta de novo naquela questão que Léo trouxe. Os dados. Elas são... É o ouro do seu negócio, Mas, você tem que Robson, olhar. Pense num cara que nem consegue fazer a leitura desses dados. É o cara que tem um negócio ali que ele tá literalmente no fogo cruzado. Sim. Ele tem que faturar hoje para pagar o boleto que vence amanhã da mercadoria que ele comprou. Sim, É realidade. Ele tem que vender, velho. Realidade Essa é a realidade da massa. Essa é a realidade da massa. Ele tem que vender. Então, meu velho, anuncie seu negócio do seu jeito. Tava olhando para lá, eu tenho que olhar para cá, que eu quero falar com o cara que tá aqui. Ali. Anuncie o seu negócio do seu jeito, da sua forma de falar. Seja natural, as pessoas acreditam naquilo que é verdadeiro. Então seja natural. Mostre os benefícios que aquilo faz. Se você está vendendo um celular, não fale que ele pesa 200 gramas. Diga o que ele pode resolver no cotidiano e no dia a dia da pessoa. Ressalte isso e anuncie. Bote o dinheirinho que você tem ali no Instagram, no Facebook, no TikTok. Anuncie e vá melhorando. Tenha uma autocrítica daquilo que você está fazendo. Eu fui apresentar um programa de rádio, eu ia me escutando, velho. Sim. Eu pedia para mandarem a sonora e ia no carro simulando um ouvinte, me escutando. Falei, porra, não tô sendo claro. Até chegar um ponto que eu disse, porra, eu tô gostando de ouvir eu mesmo. Isso. Aí eu falei, porra, quando eu gostei de me ouvir, eu falei, pô, cara, eu tô entendendo aquilo que eu tô falando. Sim. Então, e aí você vai melhorando. Sim. O processo Então, de autocrítica. comece, velho. O principal é começar. Agora, a pergunta que não quer calar. Nos dias de hoje, até onde, até quando vale a pena fazer a mídia tradicional? Ou só vale a pena a rede social? Ou vale a pena misturar um pouco? Como é que, dependendo do investimento que ele tem, de grana que ele tenha para investir? Porque assim, eu há pouco tempo eu saí do rádio, 24 anos, né, fazendo meu programa no rádio, mas chegou um momento que o próprio mercado falou assim, Ricardo, seu caminho é o de cá. Você está batendo cabeça. Não estou querendo dizer que rádio acabou, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado por rádio, é minha cachaça, mas no meu caso, no meu programa, no formato que eu estava e nas condições que eu estava, para mim não funcionava. Né? Eu não tinha a condição de fazer os dois onde eu estava.
Então, entre fazer a rádio e fazer as redes sociais, eu optei fazer redes sociais, principalmente pela parte financeira e pelo alcance que a gente tem, entendeu? Como é que é hoje, como é que está esse percentual online e offline? Ricardo, falando assim, em um cliente que tem uma verba mais expressiva, que dê para você fazer um mix de veículos, né? Eu não recomendo concentrar somente no online ou somente no offline. A pandemia fez com que o setor automotivo, né, os empresários acreditassem que é tudo agora a internet, é geração de lead. Não é bem assim, né? Eu nunca fui a favor disso e não sou. Apesar que quando eu costumo dizer a meu time, né, que eu tenho que mandar um abraço para minha galera da Soma, tá? Eu costumo dizer a meu time o seguinte: a gente é o especialista para sugerir e recomendar aquilo que a gente acredita ser o melhor. Sim. Mas o dono da festa são os nossos clientes. Sim. O DJ é quem toca a música, Ele que vai apertar o play com a playlist que ele vai definir. E a gente vai dançar com a playlist que ele definir. Sim. Mas a gente tem a obrigação de dizer: rapaz, é melhor assim por conta disso, disso. Então, eu costumo dizer que nós, enquanto consumidores, nós não somos um consumidores offline, nós não somos um consumidores online. A gente não entra no Instagram dizendo: vou comprar um carro. E a gente não está no engarrafamento falando: vou procurar um anúncio de um carro. Não faz isso. A gente é impactado. Sim. Então nós somos consumidores online. A gente está sendo impactado e consumindo mídias diversas, Sim, de acordo com o momento que a gente está, onde a gente está e com o nível de atenção que a gente está. Então você tem que saber mesclar isso, né? Então, dando uma prova que não é só o digital, há um tempo atrás, uma concessionária cliente nossa, daqui de Salvador, disse: não, só quero fazer digital, só faço digital, porque o digital eu vejo que está entrando lead, eu consigo metrificar, o offline eu tenho dificuldade, aquela história toda. Até um dia que a gente conseguiu convencer ele para fazer uma inserção numa TV local, que foi um merchan, numa TV local, e que esta inserção a gente estava convertendo para um QR Code e para a gente poder metrificar o volume que ele ia ter de acesso. Ele teve 124 contatos, leads, em 2 minutos. Em 2 minutos. O merchan foi de 1 minuto, mas entre começar o merchan e o minuto seguinte, foram 124 leads que chegaram. Porra, a TV não funciona, velho. Funciona. A TV não é geradora de lead. Aí o seguinte: se eu não metrificasse isso, o lead ia chegar. Qual seria a origem daquele lead? Ia ser o Instagram, Sim. ia ser o WhatsApp, não ia ser o comercial da emissora. Sim. Certo? Então, eu digo que o feijão com arroz bem feito hoje é você mesclar meios do offline que lhe dá a possibilidade de ter frequência. O que é a frequência? A repetição. O que é repetição? Para você entrar na prateleira do subconsciente. Sim. Com uma estratégia digital focada em conversão. E se você tem uma verbinha maior, você também ter um alcance aí para reconhecimento de marca. E retarget, que é: eu fui impactado pela sua comunicação, assisti 15, 20 segundos do seu conteúdo, do seu vídeo, mas não cliquei. Aí você começar a ser perseguido, ser reimpactado por outras comunicações, com a prova social de quem já comprou aquela loja, com o cara que está lá dirigindo aquele carro que está muito... Eu fiz hoje um conteúdo orgânico mostrando a economia do carro híbrido, pegar um conteúdo desse e botar como retarget, né? Então esse é o feijão com arroz bem feito. Se você quiser gourmetizar, aí vem várias outras estratégias. E tem uma questão também muito importante na mídia tradicional, que é a credibilidade. É inegável que a credibilidade de você passar na televisão ainda é muito maior, porque a barreira de entrada não é a mesma, não é tão pequena. Então sim, se dependendo ainda do, por exemplo, se a gente não está sem falar aqui das grandes concessionárias, mas se você é um lojista e fizer um anúncio em uma TV local, a sua credibilidade ela aumenta.
automaticamente a percepção de valor que o seu cliente vai ter perante a sua loja, se ela viu no Instagram, ela vai gerar conexão com você. É aquilo que a gente estava falando da humanização. Você consegue gerar uma conexão, mostrando seu dia a dia, relato de cliente. Agora, credibilidade é inegável que a mídia tradicional consegue te trazer uma credibilidade muito grande. Você falar ou você aparecer frequentemente em horários nobres, cara, é inegável que você vai ali, o cliente vai olhar você com outros olhos. Perfeito. Isso é para poucos, porque nem todo mundo tem essa grana. Sim, né? Sim. Mas quem tem, né? Você tem uma estratégia de mesclada, fortalecimento, né? de marca, é importante. E tudo também depende do seu objetivo. Quando eu falo lá, vamos fazer ações aceleradoras. O que é o combate das marcas desse feirão? É uma ação aceleradora. Quem é o maior responsável por dar atração no combate das marcas? Não é a internet, não é o influenciador, é a TV. É a TV. Porque é tiro de canhão no curto período. Exato. Então quem vai me dar esse volume grande é a TV. Mas isso significa que eu não vou fazer os outros meios? Não, eu faço também os outros meios. Mas tendo um conhecimento que a TV é o principal, eu vou direcionar a maior verba para ele e os outros meios vão ser verbas menores, porque vai ser de sustentação, de frequência que ele vai me dar. Ainda tem um detalhe, de acordo com cada TV, a gente sabe que cada TV tem um potencial, logicamente acompanhando vem o valor, né, acompanhando. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes você não precisa estar naquela televisão que é um canhão, você pode estar numa TV menor, com investimento menor e ter um resultado também. Tem TV que é preço de rádio. Preço de rádio, sim, sei. Tem TV que é até mais barato do que E entrega um resultado. A gente tem que entender, a pessoa que está aqui assistindo, ela tem que fazer um exame de consciência e entender o que é que ela precisa. Se ela precisa dar um tiro de canhão ou se ela precisa dar um tiro de sniper. Sim. Ou seja, eu agora estou no momento de dar um tiro de canhão, quero atingir muita gente. Ah, pronto, pode ir para a TV. Ah, não, eu preciso vender muito agora, pô, preciso pagar minhas contas amanhã, aquilo que a gente estava falando. Sim. Vai para online ali, vai fazendo ali o seu dia a dia, mostrando aqui e ali. Então a gente tem que ter esse pensamento, a pessoa que está assistindo, ela tem que fazer essa análise, que é uma análise simples, e pensar exatamente o que ela vai fazer, o que é o melhor para ela naquele momento, mas já pensando no futuro, entendendo essas estratégias. Isso tudo aqui que a gente trouxe é importantíssimo para que a pessoa entenda o momento dela, depois ela escolha qual estratégia ela vai utilizar e, terceiro, ela perceba o que é que ela vai fazer no futuro, ou seja, já aplicar a estratégia dela, o segundo passo, pensando em como é que ela vai chegar no terceiro passo, que é qual vai ser a segunda estratégia que ela vai utilizar. Então é muito importante a pessoa conhecer todas essas etapas para que ela tenha um direcionamento claro, ou seja, ela conseguir ter maior assertividade com o investimento que ela tem disponível hoje e para o investimento que ela vai ter disponível amanhã. Perfeito. Ó, chegamos ao final desse bate-papo com os meninos. O programa ainda não acabou, calma, né? Mas o bate-papo foi muito bacana. Lógico que vai gerar outros programas, tanto com a participação de Léo, com a de Robson, e inclusive né, nessas primeiras edições foram gravadas, como está sendo gravado aqui, mas em breve a gente vai estar fazendo ao vivo. Ao vivo, e eu quero vocês também no ao vivo, viu? Pro ao vivo não me chame não, né? Porque pro ao vivo eu fico nervoso. Nada disso, não quero nem saber, problema seu. Mas é isso, meninos, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês estavam entregando um pouquinho do conteúdo de vocês, do conhecimento de vocês. Quem quiser falar com o Leonardo Saad, quem quiser, tem espaço ainda para cliente aí, como é que tá aí a soma, que do jeito que você tá, irmão, tá complicado, mas quem quiser ter seus serviços, quem quiser trocar uma ideia com você, como é que faz aí, Léo? Sempre tem espaço, porque o meu serviço, meu estoque é tempo, né? E o tempo a gente duplica ele contratando pessoas e IA. Com certeza. Né? Com certeza. Então, com claro, certeza. a Soma está aí para abraçar quem tiver. E eu digo assim, cliente, agência e cliente é igual a relacionamento casal. Tem que ter tesão. Sim. E para ter tesão, tem que ter pensamentos parecidos, semelhantes, né? Porque senão não dá certo. Então a gente procura reter os clientes e permanecer nos nossos clientes, que a gente tem tesão pelo outro, né? Então, assim, se você achar que a Soma pode lhe ajudar, que a Soma faz sentido ter no seu dia a dia, a gente está aqui aberto, sim,
E para manter contato, tem o meu Instagram pessoal, que é @lsaad. O Saad é S de saúde, A-H-A, D de dado é de escola. E o @sumamarket também, que você chega até mim. Perfeito. Então fala comigo que eu chego até ele aqui. Qualquer coisa. Se fosse minha filha, ia dizer, dá o like. Dá o like. Como é que é? Dá o like, escreve, comenta, ativa o sininho. Tá certo. E você, Robson, você também é um cara que hoje só quer trabalhar com inteligência artificial e automação, não é isso? Exato. Se você tem um negócio e você precisa automatizar o atendimento dele, não só automatizar o atendimento, mas algum processo dentro da sua empresa, você pode me chamar no meu Instagram, @RobsonSSantos com Z no final. Era o único username que tinha disponível. E a gente vai conversar, eu vou entender a necessidade do seu negócio. Como o próprio Léo falou, a gente precisa fazer algo personalizado e a gente tem soluções mais simples e soluções mais complexas de acordo com o seu negócio. Então, se você quiser entender como é que funciona, como é que a inteligência artificial pode ajudar o dia a dia da sua empresa, automatizando inúmeros processos, como até preenchimento de CRM, nutrição de leads, como a gente trouxe aqui, que é um grandíssimo problema que as empresas têm hoje, é só você me chamar lá no Instagram e a gente bate um papo e eu te ajudo com isso aí. Maravilha, maravilha. Então vamos agora com o boletim automotivo da semana, as últimas notícias do que rolou na semana e o que vai rolar mais pra frente. Fica ligado aqui no programa do Automóvel e desde já obrigado por sua audiência. Pois é, Ricardo, e atenção você apaixonada por velocidade e adrenalina. Os próximos dias prometem agitar o cenário automotivo aqui da Bahia com uma série de eventos imperdíveis para os fãs de motor, potência e tradição sobre rodas. E é claro que nós aqui do programa do Automóvel trazemos tudo para você. Neste sábado, por exemplo, acontece mais uma emocionante etapa do desafio 201 metros, a prova de arrancada que é realizada no circuito da Central Park, que fica em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A organização é da Bahia Racing e reúne os melhores pilotos da modalidade em busca de velocidade e de muita precisão. Vale a pena você comparecer também nesse super evento, tá? Já em dezembro, que é logo ali, o acelerador continua no máximo, pois é, entre os dias 5 e 7, o Parque Metropolitano do Abaeté, em Salvador, recebe o 17º Encontro Baiano de Veículos Antigos, um verdadeiro desfile de relíquias automotivas que vão encantar gerações com suas histórias e estilos marcantes. Já no dia 6 de dezembro, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, vai tremer com a etapa final da Copa Baiana de Manobras Radicais, evento que é organizado pelo Banhadas Esporte, que promete muita novidade e manobras que vão deixar todo mundo de boca aberta. Eu vou estar por lá também. E ainda no dia 6, tem mais adrenalina, hein? No Kartódromo Ayrton Senna, também em Lauro de Freitas, com o Campeonato Baiano de Kart. Jovens talentos e pilotos experientes disputam a curva a curva o título da temporada. E é isso aí. Assim, a gente termina por aqui o nosso boletim com a agenda esportiva desse fim de semana e também já de dezembro. Fique ligado aqui no programa do Automóvel para ter mais informações. Tá gostando do programa, né? Então aproveita, segue a gente nas redes sociais em @Ricardo Vasconcelos Oficial. Tá passando aqui, ó. Tá aqui, ó. Você colabora também com seu comentário, suas críticas, sugestões, tudo é válido para você que gosta do segmento automotivo. O programa do Automóvel, você já sabe, é o primeiro em tudo, traz para você muita informação, prestação de serviço e, lógico, agora abrindo super espaço para você interagir com a gente. Gostou do programa de hoje? Então deixa seu comentário, segue a gente, clica no sininho para você receber todas as informações, as notificações, os programas ao vivo. Todo sábado aqui tem programa do Automóvel nas redes sociais de Ricardo Vasconcelos. Eu sou Silva Júnior, um forte abraço para você, ótimo fim de semana. Obrigado por você estar assistindo a gente, não só nesse sábado, mas no domingo ou qualquer dia da semana. E quando você quiser, na sua TV, no smartphone, no tablet, onde você quiser tem programa do Automóvel. Forte abraço e até a próxima.